Gilberto, a gente, lógico que vai passear por esses assuntos, obviamente, mas como é que foi sua formação, cara? Você tem um cara de muito conteúdo, muito conhecido por isso. Pergunta que vai fazer. Mas qual que é a sua origem, a sua formação? Como é que foi a sua história? Cara, minha história é um milagre fenomenológico. Nossa! Palavra social. nova ou é sua? Não, é uma palavra da psicanálise. Fenomenológico. Cara, minha mãe, ela foi mendiga até os 9 anos. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Meu Deus. Meu pai, ele foi assassinado aos 24 anos. Nossa, cara. E minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar 3 filhos. Uma pobreza existencial. Brasília, uma cidade que estava recém-fundada, década de 60. Aquele período da história é chamado de êxodo rural, quando os trabalhadores saíram do campo para construir as cidades, etc. E ela não teve muitas oportunidades, por incrível que pareça. E após a morte do meu pai, ela começou a traficar drogas. Infelizmente, ela foi presa naquela época por tráfico de drogas, por formação de quadrilhas. Quando você tinha 3 anos? Não, eu tinha 6 anos. 6 anos já. Em 1991, no boom do Pablo Escobar. E ela, enfim. E aí minha mãe teve um contato com Jesus dentro do presídio. Uma senhora faleceu. No dia do velório, essa mulher ressuscitou e pregou para ela dentro do presídio. Meu Deus. É isso aí, cara. Caraca, Foi mano. um mover Nossa. profético poderoso. E minha mãe teve um contato com Jesus lá dentro e ela ganhou várias pessoas para Jesus. Eu me lembro que quando eu era criança eu visitava ela. Então eu cresci ouvindo mais sobre Jesus no colo da minha mãe presa do que ouvindo os maiores pregadores do Brasil. Nossa. E eu cresci diante de uma atmosfera de muita redenção, porque a igreja foi essa carta de alforria e essa devolução de dignidade e honra, né? Uau. E aí, cara, eu cresci, me converti aos 8 anos de idade. Minha mãe muito intensa na fé, uma mulher de oração, embora estava lá dentro, mas ela sempre cuidou de nós e, sobretudo, de forma muito espiritual e com amor, cara, que as barreiras da grade eram irrelevantes. E quem cuidou de mim foi a senhora de Coque, da Assembleia de Deus. Então, quando eu tinha 8 Formação anos de idade... profética, né? Cara. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu usava terno e gravata. Aquela coisa mais horrorosa do mundo naquela época. Minha pergunta é, quando tua mãe foi presa, você com 6 anos, você ficou com quem? Você Cara, não chegou aí para abrigo, conselho? Não. Minha Tinha mãe... parentes? Então, nós tínhamos parentes, só que é muito curioso. Uma família que tem muitos irmãos, dificilmente há união. E a Bíblia também fala sobre isso. Sobretudo com os patriarcas, né? Por incrível que pareça, os patriarcas não eram unidos. Você tem Abraão, que foi um péssimo pai, assume um filho, rejeita outro. Você tem Isaac, a mesma coisa, assume um filho, rejeita o outro. Você tem Jacó também com a mesma forma. E os irmãos sempre se rivalizando ali. Por isso que o primeiro fratricídio da história foi um irmão assassinando um irmão por causa de uma oferta, ou depois de uma oferta. Então, os irmãos da minha mãe nunca foram muito unidos. Eu fui expulso da casa de todos os meus tios. E minha avó materna, ela faleceu em 93. Então, nós nos cuidamos, cara. Fui cuidando da minha irmã mais nova, minha irmã mais velha cuidava de mim, nós nos cuidávamos e a igreja cuidava de nós. Uau. Então, as senhoras de Coque foram muito, muito relevantes na nossa vida. Cenas que, para mim, são marcantes, cara. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu pensava que maconha era um perfume. Eu ia perguntar agora. Falou, mano, é você uma história sobre... Eu lembrei agora, ele contou na Poema. Nossa, é muito bom. Essa história foi bem marcante, muito cara, forte, porque Muito forte. ela me presenteou uma frase que eu falo até hoje. Então, eu pensava que maconha era um perfume. Todo mundo da minha rua tinha cheiro de maconha. E eu, criança, pensava que aquilo era uma fragrância, né? Da Boticário, né? Jequiti e maconha. E aí eu estava indo para a pré-escola e eu não tinha muita consciência do que se tratava tanto o sofrimento social diante da orfandade e da vulnerabilidade social. E aí encontrei uma buchinha de maconha no chão, cannabis num plástico. Cheirei aos 6 anos de idade e pensei, cara, achei perfume. É o cheiro da galera. Abri a torneira, esfreguei a maconha na água e passei no corpo.
Fui pra escola com um pedaço de maconha no corpo. Fedendo a maconha, pensando que tava cheiroso de perfume. Quantos anos? 6 anos. Gente. Quando eu cheguei na porta da escola, a tia da portaria me empurrou, sempre me abraçava. Ela falou pro coordenador pedagógico. Ele foi até a professora da sala de aula e falou. Provavelmente tinha o aluno chapado de maconha. Tinha 6 anos. Quando eu cheguei na sala de aula, a tia saiu da porta e falou: "Você tá fumando maconha, rapaz?" Eu falei: "Fumando não tô não, tia, mas passei no pescoço." Ela, como assim? Ela baixou e ela viu que tinha um pedaço de maconha no corpo. Se chama professora Claudecias. Até hoje eu tenho contato com ela. Que louco. E ela tá nos meus 2 livros. Ela pegou na minha mão, me levou para a sala de coordenação pedagógica naquele momento. Tinha 3 professores, um assistente social, um psicólogo e o diretor da escola. Naquele dia, aos 6 anos, eu recebi um batismo de consciência. Ali eu descobri que eu estava abandonado, na minha infância, né? Curiosamente, Piaget e Vygotsky, 2 pais da pedagogia, eles trazem afirmações sobre a vulnerabilidade da criança que cresce em estado de precariedade social. Mas Piaget diz que uma criança que cresce na rua dos 0 aos 6 anos vai ter a mentalidade de um adulto de 18 anos. Nossa. E ele devaneia dizendo: imagina qual a idade mental desse sujeito na casa dos 20. Provavelmente vai ser um velho caquético, por causa do sofrimento existencial psicológico daquela criança. Lembrando que pedagogia é a ciência que educa a mente de uma criança e de um adolescente. Então, para ele, isso é progressivo. A pessoa envelhece de idade, a extensão da velhice mental dela vai ser a mesma que ela, ao passo que ela envelhece fisicamente. Esse gap, essa distância. Cara, o sofrimento emocional envelhece qualquer jovem e apodrece a alma, né? Davi, no Salmo 32, quando ele vai falar sobre encobrir pecados, ele diz: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos apodreciam dentro de mim. O envelhecimento da pele para dentro é tão severo e gera até filosofia, ou reflexão ou revelação. Depende de quem acreditar nessas 3 manifestações de pensamento. Porque é uma coisa você ter contato com a pele da pele para fora, aliás. Da pele para fora você tem uma imagem. E a maquiagem que cobre a cicatriz de um rosto é impotente na arte de estancar a hemorragia da alma. É por isso que você vai ter o estudo da psicologia, da psicanálise, da neurociência, para você reformar os abismos do coração. E há abismos que parecem portas. Só que quando você é criança, cara, quando a criança sai do ventre da mãe, aquilo é tão traumático. Ela estava num ambiente quentinho, ela estava recebendo um alimento, havia um cordão umbilical que nutria ela, de repente ela não tem mais isso. E é o contato do pai, cara, que vai fazer diferença. Imagina uma criança que cresce e que nasce sem ter o amor paterno. Ela tem um amor materno. Meu filho, por exemplo, quando nasceu, quando ele ouviu a minha voz, ele parou de chorar na hora, por causa de um outro fenômeno psicológico chamado memória intrauterina. Durante os 9 meses, você conversa com o bebê e ele vai arquivando a memória da sua voz. Por isso que a pedagogia ateísta humanista trouxe na última década a evidência da transexualidade a partir desse comportamento de memória intrauterina. Uma das afirmativas ateístas humanistas é que um bebê que, enfim, é um menininho, por exemplo, está ali com seus 6 meses de gestação, e se a mamãe estiver interessada em namorar roupinha, enxoval feminino, muito possivelmente, segundo a pedagogia ateísta humanista, essa característica vai tatuar a mente daquela criança. E a pedagogia ateísta humanista afirma que quando ela nasce com um gênero feminino, sendo masculino. Aí que vem a teoria do gênero que eles pregam hoje. Sim, a teoria queer, de Judith Butler. Que isso é gerado não geneticamente, mas que estando no útero já gera uma menina, vamos falar assim. Por causa do comportamento. Os estudos são muito recentes, mas o que se sabe é que é uma provocação ateísta humanista. Sim, sim. Então, não é um fato, é uma teoria. Então, pode não ser relevante, mas para uma comunidade que tem uma pauta nesse aspecto é relevante. Pois bem, quando então eu tinha 6 anos... Eu tô aqui. Ele deu a volta. Não, mas é uma volta top. Mas é só para fundamentar a mente de uma criança, cara. Com 6 anos você se deu conta que... Então, com 6 anos eu não sabia o que era sofrimento. Com 6 anos a gente brinca no caos.
Com 6 anos a gente brinca de fome e brinca de estar com a barriga cheia. E realmente você vai acreditar que tá. Você dorme chorando com fome, mas você dorme feliz, por incrível que pareça. Porque a lágrima não é de tristeza, é só de fome, velho. Até explicar para uma criança o que é fome e o que não é nesse aspecto. Mas, cara, naquele dia, a minha professora me falou tudo sobre sexo, me falou tudo sobre drogas. E naquele dia eu recebi um batismo de consciência. E ela falou para mim, repete comigo, eu vou ser um grande homem. Uau. E, cara... Mano, que professora é essa? Que mulher cara, é essa? Por isso que nós não podemos desprezar os professores. Eles exercem paternidade e maternidade de verdade. E aí ela virou para mim e falou, repete comigo, eu vou ser um grande homem. Pode parar de chorar. Sua vida não vai ser fácil. Repete comigo, rapaz. Eu vou ser um grande homem. E eu não conseguia falar. Porque, mano, era muita informação, cara. E aí eu consegui falar com a voz embargada. Aí eu caí e ela me abraçou e falou, você vai estudar. Olha para mim, você vai estudar. E quando sua mãe sair da cadeia, você vai devolver a honra para ela. Uau, meu Primeira Deus, vez que eu ouvi a frase devolução de honra. Tinha 6 anos. Minha mãe sai... Mano, é um ano mais velho que o meu filho, velho. Tipo assim, eu tô... É. O Brunão já tá chorando, mano. Já, mano. Não aguento, não. É, mano. Então, isso foi tão poderoso dentro de mim que hoje eu tô na casa dos 30 e a palavra da minha professora permanece muito viva dentro de mim. E, como eu estava falando, uma coisa é você da pele para fora, outra coisa é você da pele para dentro. Da pele para dentro, eu tenho contato comigo, cara, desde criança. Só que você não tem acesso ao Gil da pele para dentro. Assim como você não tem contato com o seu próprio rosto nesse presente momento. Eu não tenho contato com esse Gil que está falando, a não ser que eu veja a partir de uma tela autorrelusiva ou diante de um reflexo. Mas eu não consigo ver meus olhos, eu não consigo ver minha barba, muito menos meus óculos. Você que está me vendo consegue me ver. E aquilo que você vê eu não vejo. Mas o que eu vejo em mim, só Deus vê, velho. Nem o diabo vê. Minha esposa não vê. Ninguém pode ver. Por isso que sentenciar alguém da pele para dentro é muito significativo. E é muito sensível. Só o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, que abrir mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem, tem autoridade para falar quem o homem é da pele para dentro. Por isso que muitos réus se fantasiam de juiz para ter uma voz de sentença, mas na verdade é uma encenação de um réu tentando ter uma soberania, na verdade sendo condenado, que só é absolvido por causa do fenômeno do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é tão poderoso que quando te suja, te faz mais branco que a neve. Por isso que é um fenômeno. E isso gera uma transformação existencial poderosa. Agora imagina uma história de dor com o evangelho encenando uma biografia, reformando o caos, é poderoso demais, cara. Por isso que eu creio que os berços da simplicidade compõem biografias de ouro. Eu acredito que a minha origem é muito a consequência de um processo de dor muito severa, mas de um amor muito absurdo. Recentemente eu sentei com um mestre em grego. Eu perguntei para ele sobre a veracidade dos verbos amor em grego. Amor ágape, amor de Deus com a humanidade. Amor filos, amor entre amigos. Amor eros, amor entre mulher. E amor estorguê, amor de pai para filho ou de mãe para filho. E aí ele falou que é verdade. E o sensacional, cara, é que eu não tive contato com amor estorguê de um homem, de um pai, da orfandade de paternidade, mas o amor estorguê de mãe. Mano, vou falar de novo, foi fenomenológico. Porque o amor é tão extraordinário que você não consegue prender ele. Por isso que Paulo, preso, escreve 13 cartas no cânon. Por isso que João, aos 83 anos preso, escreve a carta de Apocalipse na Ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos. E uma curiosidade, que quando ele diz, lá não haverá nem noite, lá não haverá mais pranto nem dor. Aí ele diz, e o mar já não existe mais. Sabe por que ele fala isso? Ele fala isso porque o que dividia ele da igreja era o mar Mediterrâneo. Ou seja, aquilo que impede termos uma ponte não vai existir quando tudo se fizer novo. Uau. Então, cara, essa expressão de vida, nesse aspecto de ressignificação para redignificação, é poderoso demais, cara. Por isso que para quebrar um homem que, a partir da dor, criou
uma resistência, né? Porque a dor que machuca, a dores que machuca e a dores que modifica. A dores que gera casca. A dores que te promovem, né, na existência. Para machucar um homem que já foi quebrado, é muito difícil, cara. Por isso que, quando você tem uma cicatriz, é muito difícil você machucar essa cicatriz. Porque a resistência da substância nessa pele é quase que uma armadura, cara. É por isso que Deus... o papo tá indo, eu tô falando aqui. Não é, Vai, que tá indo, a tá. mesa é tua. É por isso que eu creio que existe um processo. Quando Deus encontra homens com processos, esse cara vai compreender que ele bebeu lágrima a vida toda. Ele bebeu lágrima porque não tinha água para matar a sede. E é por isso que ele nunca vai tirar onda com um copo de água. Porque a lágrima que ele teve é tudo que ele precisou a vida toda para ter nutrientes, cara. Quando Deus usa esse cara, ele transforma numa tradução do amor, né? Como se fosse a tradução da sala do trono para um homem contemporâneo, a partir desse fenômeno. Então, a minha infância, ela teve essa realidade. Eu fui muito enraizado em Jesus, a partir de Senhoras de Coque, o que tem um lado muito bom, que me traz sensibilidade, e um lado muito mau. Porque a carência de orfandade também é uma realidade nesse aspecto. Deus exerce paternidade. Mas quando vinha um irmão mais velho, exercer paternidade, você acreditava, eu acreditava. Só que existe a síndrome do irmão mais velho. É. E isso vai gerando uma espécie de monstrificação, como que um Frankenstein, que olha para você e fala o que quer, sem ter o amor do pai. Mas tem a voz masculina, mas não é pai. E no fim, ele briga pela mesma herança. É. E o pai sai para fora e diz, ele voltou e a festa vai continuar. É. Tu entra ou não. O poder de Jesus é muito poderoso. Por isso que eu digo o seguinte, Bruno. A mesa onde Jesus senta é a mesa onde se senta filho de princesas e filho de escravos. Nessa mesa, Jesus chama todos nós de reino e sacerdotes. Ele nunca vai te convidar para levantar dela. E eu creio que se você levantar, ele vai olhar para aquele lugar e vai falar, não, tem dono. Ele vai voltar. Só que você precisa ter uma continuidade de vida, né? A minha infância, então, ela foi enraizada particularmente nisso. E um amor de uma mãe, cara, que me gerou profunda admiração. Quando tua mãe... Ah, acho que você ia falar isso. Quando ela saiu da cadeia, quantos anos você tinha? Cara, eu já era professor. Nossa! Eu já tinha... Você cresceu sem ela, então? Não, minha mãe, ela ia e vinha. Ela tinha os períodos que ficava fora e voltava. Mas minha mãe sai definitivamente no dia 12 de dezembro de 2014. Nossa, O recente. FAI, muito recente. O FAI universitário já era uma realidade. Eu fiz 5 mochilões na América do Sul. Fui a Córdoba, na Argentina, Paissandu, no Uruguai, Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, Potosí, Juni, Cochabamba, Sucre, rodei o Brasil todo. Cara, eu preguei em todas as universidades de Brasília. Eu subi em cima da mesa e pregava para todo mundo. Daí veio os fenômenos dos núcleos. E, cara, uma galera, muitos estudantes participavam dos núcleos. E eu decidi fazer isso nas universidades da América do Sul. E aí, cara, eu me lembro que eu fui a Cusco, no Peru, e fui num sítio arqueológico de Machu Picchu para um professor de história. Ali é um jardim do Éden, quase, a nível de história. Espero que não seja uma profanação. Mas você entendeu, aquele é um jardim, né, cara? Atrai os olhos. E eu desci já chapado, cara, de Cusco. Eu tenho muita vontade de ir, Machu.